O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. Os meus convidados de hoje são um casal de enfermeiros especializados na área de urgência e emergência, que quando engravidaram sentiram que precisavam de mais para se sentirem em segurança, já que enquanto família concluíram que não saberiam agir numa situação de emergência com a bebê. Hoje ajudam famílias a sentirem seguras e capacitadas a agir em situações de emergência. Para nos falar sobre primeiros socorros e suporte básico de vida, temos hoje connosco a Ana e o Filipe de Emergir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Código Parental. Olá, Marta. Obrigada por essa apresentação. Estava tudo direitinho, tudo Estava certo? tudo perfeito. Bom, então fui uma boa stalker, que eu estava aqui a partilhar em off que tinha andado a pesquisar informação para preparar a apresentação. Olha, muito obrigada por estarem aqui hoje. E neste podcast com os meus convidados estamos a criar oficialmente o Código Parental, em que cada convidado contribui com uma norma obrigatória. E, portanto, no vosso caso, se pudesse incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Acho que podemos concordar os dois que se pudéssemos acrescentar seria a obrigatoriedade dos pais e cuidadores e toda a gente que tem contacto com crianças fazer um curso de primeiros socorros e suporte básico de vida pediátrico, porque as emergências não chegam, as equipas de emergência não chegam a tempo muitas vezes, e por isso é essencial que os pais sejam as primeiras pessoas a saber atuar. Sim. Por isso seria para nós esse acrescento no Código Parental. Acho que seria super importante e podia salvar vidas. Muitas vidas. Sim. E se fosse a vossa filha a incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que acham que ela incluiria? Se fosse a nossa filha, sem dúvida o tempo seria o tempo dos pais. Sim. Que é um tempo muito reduzido. De facto, iríamos dar mais tempo tanto à mãe como ao pai, para terem mais tempo com ela. Uma licença mais alargada e também um apoio talvez às famílias que decidem ficar com as crianças em casa mais tempo, que é o nosso caso, um apoio a essas famílias, porque na sociedade de hoje não há qualquer apoio nesses casos. Até, por exemplo, aquele valor que o Estado paga por cada vaga às escolas, né, da creche feliz. Sim. Se a família opta por não gastar, não usufruir essa vaga, então esse dinheiro poderia ser entregue à família, já que ficam a cuidar dos bebês. Ana e Filipe, falem-nos aqui um bocadinho daquele momento em que perceberam que, apesar de serem profissionais de saúde, né, especializados, Ana, trabalhavas na área de cuidados intensivos, aqui o Filipe também na área de urgência, né, na VMER, vou dizer bem? Isso aí é outro, é um extra, assim dizer. Eu faço urgência há 8 anos, 9 anos, faz este ano 9 anos e faço viatura médica há 5 anos. Ok, pois porque são duas coisas diferentes, não é? Sim. Mas como é que foi aquele momento que perceberam que, mesmo vocês, não é, que são profissionais de saúde, trabalham aqui com estas situações, precisavam aqui de um bocadinho mais para quando a vossa bebê chegasse? Pronto, quando engravidamos, então para nós era essencial garantir a segurança da nossa bebê. E quando ela nasceu, para nós era inconcebível deixarmos-la com alguém e essa pessoa não saber agir se acontecesse alguma coisa, porque os imprevistos acontecem. Então decidimos reunir a família em nossa casa e na nossa sala fizemos um curso de primeiros socorros e suporte básico de vida para ela, para todos eles, porque na preparação para o parto, mesmo no acompanhamento no pós, não há nenhum curso sobre estes primeiros socorros. Pelo menos do que nós fizemos, não havia nenhuma preparação nessa área. E nós somos profissionais de saúde, temos sensibilidade para estes temas, mas os outros pais não têm e não têm nenhum conhecimento para isso. Portanto, depois de fazermos para a nossa família, na nossa casa, decidimos que seria um projeto para arregaçar as mangas e avançar e fazer isto para mais famílias. Estavas a falar dos cursos de preparação para o parto. Do meu segundo filho não fiz, mas do primeiro fiz e acho que não foi abordado. Não se fala nada. Alguns aquilo que falam é que falam ligeiramente de obstrução da via aérea, um pouco de suporte básico, mas é uma coisa muito não, eles falam até depois no pós-parto, mas durante o curso... Sim, não. De preparação para o parto não. Acho que depois tive esse conteúdo, né? Quando fiz um curso sobre introdução da alimentação complementar do meu segundo filho. Mas lá está, assim, muito, é uma coisa breve, muito não é? Leve, não é? Assim,
umas luzinhas. Certo. Muitas vezes online também. Sim, era online. Há sempre essa vertente online, claro que nós também fazemos, mas o presencial tem sempre uma grande vantagem nessa parte de conseguirmos simular as manobras de obstrução e muitos outros conteúdos que lecionamos nesse curso. Então, depois desse curso de primeiros socorros que vocês criaram para a vossa família, não é? Como é que depois foi aqui a decisão de criar e emergir, de avançarem com esse curso que fizeram para a vossa família para as outras famílias? Foi mesmo pensar que outras famílias podiam sentir esta necessidade. Felizmente estamos cada vez mais despertos para a segurança das crianças e mais famílias poderiam ter este interesse, e nós também fazemos muito o trabalho de sensibilização, de mostrar que isto realmente são conteúdos essenciais. Portanto, depois disso achamos que era uma boa coisa a desenvolver. As pessoas não sabem que realmente isto é fundamental. Ou seja, que o INEM, em caso de uma paragem, não é? Cardíaca, ou seja, que o coração nos está a bombear o sangue, em que aqui o tempo é crucial. Sim. E é isto em que as pessoas não sabem que o INEM, nestes casos, nunca vai chegar a tempo. Só para terem uma ideia, por cada minuto que passa, a taxa baixa 10%. Ou seja, ao fim de 10 minutos... Já te faz os 100%. 100%, sim. Ou seja, isso era impossível nós ou ter uma equipa médica ou ter os bombeiros em nossa casa nesse tempo. Ou seja, por isso é que é fundamental em que os pais de facto se percebam que é saberem fazer isto, em que realmente é o que salva aquele bebê. Infelizmente o meu dia a dia é só coisas más, não é? Pois, sim, sim. E como é que se lida com isso? Não é? Com essas más notícias que às vezes até és tu que tens que dar? Felizmente, ou seja, assim como eu faço isto já há cerca de 9 anos, eu fico um bocado calejado lá, e a morte em si já não me afeta muito como há uns anos atrás, como era óbvio. Ou seja, mas isto é um escudo que qualquer um de nós em que faz esta área em que tem que fazer. Mas de facto, desde que fui pai, a parte que seja pediatria custa muito mais, não é? Porque eu vejo-me lá. Sim. Que era uma coisa que antes não me via lá, não era? Não era pai. Sim. Isso é mais complicado essa parte agora. Sim. Portanto, nem emergir. São vocês os dois. Como é que é aqui trabalhar em casal? É tranquilo, desafiante? Tem desafios diferentes? É tranquilo, diria eu. Tranquilo. Sim, é tranquilo. Nós agora recentemente aumentamos a equipa porque necessitamos de mais pessoas para dar resposta à necessidade de cursos que temos, mas é tranquilo, cada um tem o seu papel um bocadinho diferente, mas que conjugamos muito bem. Claro que tem os seus desafios, não é? Porque não é muito fácil estar em casa e fechar o trabalho na porta. Que a partir, não sei, das 6, 7 não se fala do trabalho. É impossível. Não, sim, é impossível, sim. Essa parte sem dúvida que é um desafio que um dia teremos de melhorar. Mas sim. Mas facilita muito, porquê? Porque a ANEC gera isso tudo, ou seja, a ANEC tem essa capacidade, assim, para além de ser mãe, é que gera tudo isto, e nós é mesmo só assim falar a nível de artigos ou algo em que se de novo, então é que vamos discutir em termos de conteúdo em si. Certo. E dar os cursos, que é uma parte essencial. Eu trato toda a parte logística, burocrática, conteúdos, tudo e mais alguma coisa, e o Filipe e os outros formadores é que estão mais à frente na parte da formação. Okay. Eu como mãe, confesso que comecei a ficar aqui desperta para estas questões de primeiros socorros, suporte básico de vida, principalmente aqui nas fases da introdução da alimentação complementar, por causa ali dos medos, né? Claro, do engasgo. Na primeira viagem, dos medos de engasgamento e alergia, e na segunda viagem manteve-se o medo aqui dos engasgamentos. O que é que as famílias precisam de saber aqui para esta fase da introdução da alimentação complementar, para ser assim o mais tranquila, segura possível? Claro. Infelizmente ainda vamos vendo aqui algumas práticas não seguras, não é? Sim, e muita desinformação. Primeiro é preciso perceber que tanto o método tradicional como o método agora mais utilizado, o BLW, os riscos de engasgo são exatamente iguais. O que os estudos nos indicam é que se é feito de forma segura, os riscos são iguais. E muitos pais têm medo de progredir nas texturas, de dar sólidos aos filhos por causa disso, mas os riscos são iguais, desde que seja feito de forma segura.
E algo importante que os pais devem saber é a diferença entre o gag reflex, o reflexo de vómito, e realmente o engasgo. Isso é que faz a diferença de atuação. Por isso é que os pais têm de ter estes conhecimentos, saber as manobras de desobstrução da via aérea, porque uma obstrução pode ocorrer seja na alimentação, seja durante a amamentação, seja numa brincadeira, e por isso é essencial saber estas manobras para o dia-a-dia, na verdade. Ou seja, portanto, que o ideal é terem estas formações antes de iniciarem aqui da fase da introdução alimentar. Sim, na verdade até deveria ser antes, ou no fim da gravidez, no início, no nascimento do bebê, quando as famílias acharem que é oportuno, porque lá está, nós não falamos só da obstrução da via aérea, mas sim de muitos outros conteúdos que são importantes. Mas em relação à introdução alimentar, sim, para se sentirem mais seguros nessa fase, era interessante fazerem algum curso deste género, terem estes conhecimentos antes de iniciarem. Sim. Também aqui nesta fase de introdução da alimentação complementar, aqui a nível de alergias, sei que, por exemplo, da primeira introdução alimentar que fiz para a segunda, algumas coisas mudaram, nomeadamente os alergénios, aquelas recomendações, por exemplo, dos morangos, frutos vermelhos. Também aqui de alergias, o que é que os pais precisam de saber identificar, estar atentos? Sim, é preciso saber quais são os alergénios mais comuns e introduzi-los de forma segura. Mas isso são indicações que normalmente os pediatras vão dar, e o que nós ensinamos é saber identificar o que é uma reação alérgica grave, que normalmente no momento da introdução alimentar não vai desencadear uma situação grave, mas sim vai começar a haver alterações na pele, na face, a saber esses pequenos sinais e saber agir em conformidade. Neste caso será parar logo a introdução desse alimento, falar com o pediatra, e só se a questão evoluir, aí sim é necessário recorrer aos serviços de urgência. Então não é comum, ou pelo menos não é expectável. Uma situação gravíssima, não. É gradual. Sim, aquilo que nós vemos de uma obstrução da via aérea por edema de um alergénio, não é comum, isso não acontece assim. Que nós vimos nos filmes, sim. Pois, sim, olha, por acaso tinha aqui ideia que poderia acontecer, ou nunca me tinha surgido aqui ideia. Isso pode acontecer, por exemplo, imaginemos em que alguém é picado assim por uma abelha e ele é alérgico a esse... Certo, sim. Ao veneno dessa abelha. Aquilo que o nosso corpo vai fazer é que vai responder de forma exagerada, que faz com que incrie este edema dos nossos vasos sanguíneos. E é chato é que na parte do pescoço e todo este edema de língua, lábios e tudo, em que faz assim, de facto esta obstrução. E chama-se o tal choque anafilático, em que de facto mata. Porquê? Porque não respira, não é? Temos aquele tal edema de língua, lábios. E na introdução alimentar, por isso é que fazemos a introdução dos alergénios gradual para haver uma exposição mínima inicial desses riscos, para se houver realmente uma alergia, essa resposta ser baixinha e não esta situação, um choque anafilático logo. Depois só se resolve, não é, com aquelas canetas de adrenalina, mas que só tem acesso quem já tenha uma alergia identificada, não é? Exatamente isso. Okay. Aqui a introdução da alimentação complementar corre assim mais ou menos por volta dos 6 meses. Eu, pelo menos como mãe, era assim uma fase que tinha muitos receios das alergias. É tudo novo, claro. Dos engasgamentos. Mas depois, tenho aqui ideia da minha experiência, os verdadeiros acidentes surgem depois, quando eles começam a andar, a correr, a saltar, a trepar, e muitas vezes aqui sem noção do perigo. Da vossa experiência, quais é que são aqui os principais acidentes domésticos? Ou seja, quais são aquelas questões que se calhar as famílias nem estão despertas, que poderá ser um perigo, mas que acaba por... Primeiro logo é os traumatismos cranianos, acima de tudo. Isso é o dia-a-dia e é aquilo em que causa um pânico aos pais, porque nunca sabem se é grave, não é grave, se vão ou não ao hospital. É uma coisa que nós também temos nos nossos cursos, que é ensinar aos pais, ou seja, os sinais que são de alerta, a ver se realmente tem ou não que ir ao hospital, e esses são de facto o número 1, e o que causa mais é as quedas. Certo. Mas a obstrução da via aérea não por comida, mas sim por sólidos e objetos em que às vezes ficam debaixo de um sofá, por exemplo, eles veem tudo, não é? Mexem tudo e colocam na boca. Pois. E é impossível nós estarmos 24 horas sempre atentos ao segundo, não é? Pois é isso, porque quando temos só um filho acaba por ser mais fácil controlar o ambiente. Eles estão por todo lado, algum objeto esquecido no chão, alguma coisa pequena. Alguma moeda que caiu do bolso. Sim.
Sim, outro acidente muito comum também é as queimaduras, tanto na cozinha como no momento da refeição. Nós vamos dando alguns cuidados de como tornar a casa mais segura, e um dos cuidados nessa parte é dobrar, por exemplo, as toalhas de mesa, não deixar que eles consigam puxar, porque eles querem ver o que está em cima, puxam e então tudo o que está quente cai por cima deles. Estar atento aos fogões, aos fornos, também é um acidente que acontece recorrentemente. As queimaduras, intoxicações também, porque não conseguem identificar o que é uma coisa que é possível de beber, outra coisa que não, e há muitos acidentes com isso. Uma garrafa com detergente esquecida, lexívia, não é? Havia muito hábito de colocar lexívia dentro de garrafas de água, e isso é um grande perigo. Existe esse hábito, sim. Mesmo nos adultos nós identificamos muito isso no serviço de urgência. Errarem e beberem coisas porque estão em garrafas que não deviam estar. Suposto. Sim, e então isso nas crianças, às vezes para os adultos é difícil identificarem, para as crianças ainda mais. E às vezes, estavas a falar da lexívia, estava-me a lembrar que a lexívia que usamos em casa é assim, tipo um garrafão de lexívia, mas não é muito grande, mas tipo verde fluorescente, ou seja, assim com cores muito chamativas. Ou seja, assim, porque é que... E não sabemos porque é que não existe uma lei que diga que tudo seja químico, seja preto, opaco, e que diga só, ou seja... Não é uma questão de marketing, porque era tudo igual, era tudo preto, era tudo opaco, mas não. Aquilo que nós temos alguns é que são mesmo verdes, azuis, e eu ainda tenho uns bonequinhos. Certo. Tenho olhos grandes, estão assim a pescar olhos, é tudo que chama a atenção. Eu estava agora assim a passar de repente a imagem do armário dos detergentes lá de casa, e lá está, é o verde, azul, laranja, rosa. Sim, nem são tipo tão pastel, não é? Exatamente. E normalmente onde é que nós deixamos esses produtos? É assim, em baixo. Sim, pois agora estava a lembrar. Sim, tem que dar por baixo também, mas com aquelas... Com os trancas, sim. Mas pronto, é um sítio mais acessível para as crianças. Algum dia que fique mal fechado e eles consigam abrir. É um sítio muito mais fácil de eles terem contacto. De acesso, sim. Vai acontecer algum... Por exemplo, eu tive uma situação na viatura médica em que o pai, com soda cáustica, estava a desentupir uma sanita, e só o facto de ele olhar para o lado e para o outro, a filha assim pegou naquilo e virou sobre ela, ou seja, queimaduras graves, muito graves, e foram segundos. Pois, sim, porque às vezes basta até podemos ter foi só mil e um cuidados, mil e um olhos, mas às vezes não são mil que são precisos, são 1001, não é? E às vezes é ali uma fração de seguro. É mesmo, e nós que temos todos estes conhecimentos e mesmo a nossa casa o mais segura possível, já nos aconteceu vários acidentes com a nossa bebé. Pois eu vi de que partilharem que às vezes vamos partilhando uma queimadura, uma queimadura, um traumatismo crânioencefálico que tivemos de ir à urgência, portanto, por mais cuidados que se tenham, os acidentes acontecem. E é mesmo essencial saber agir nesses momentos, porque depois entra a parte do pânico dos pais também, não é? Que nós, como enfermeiros, temos o conhecimento, mas também somos pais, portanto, é preciso saber mesmo agir. Sim. E a verdade é essa, é que quando acontece algo, a parte do enfermeiro foge, ou seja, fica só a parte do pai. A minha parte da mãe vem muito mais a de cima do que a parte da enfermeira. E passado um bocado é que temos que dizer, não, calma, nós somos enfermeiros e temos as bases certas, vamos atuar agora perante isto, porque não é fácil, claramente que não. Sim, claro, manter eu pelo menos falo, né? Por isso é que o nosso curso, acima de tudo, aquilo que nós dizemos sempre é o seguinte, em que este curso nunca vos irá tirar o stress, isso é impossível, mas vai-vos dar um stress controlado. Sim, ou seja, em vez de ser aquele pânico de e agora, eu não sei aquilo que fazer, não, eu sei agora agir e vou então sim agir porque eu sei aquilo que se faz e aquilo que resulta. Vá. Sim. E aqui a nível de primeiros socorros, o que é que as famílias devem ter em casa, assim, essencial para kit de primeiros socorros? Vocês também têm agora os kits, certo? Sim, temos um kit de primeiros socorros à venda. É material simples, mas que realmente dá jeito, porque num momento de um imprevisto, dá jeito de ter algo preparado à mão. Coisas como soro fisiológico, compressas estéreis ou não estéreis, ligaduras, uma pinça, tesoura, termómetro, gelo instantâneo, porque é algo que podemos ter num sítio que não é frio, mas que rapidamente se transforma em frio. Nós também sugerimos e temos no nosso kit uma esponja hemostática, que é muito útil em casos de epistaxis, por exemplo, ou outras hemorragias, que aquela esponja faz tipo um tampão que colocamos e ajuda a estancar a hemorragia. Curitas, e é mais ou menos isso que nós temos no nosso kit. E o básico é o que funciona, sem dúvida. E faz sentido, não é? Que esteja num kit tudo junto do Exatamente.
guardado pela casa. As prestações. Sim. Temos outra coisa em que dizemos que é uma checklist, ou seja, em que faz com que esteja tudo dentro da validade e que não falte nada. Ou seja, um dia que eu uso, eu digo que falta aquilo, volto a completar e fecho então o tal kit. Ou seja, de modo a que esteja sempre tudo. Pois, até podemos fazer o kit hoje ou adquirir o kit hoje, mas se calhar só usar daqui a um ano e se calhar exatamente tempo, não sei como é que são os prazos de validade. São mas longos, mas rapidamente passam. Sim. Nós temos a checklist no nosso kit e mesmo pessoas que já tenham adquirido um kit, acho que devem fazer essa checklist para terem esse controle. Ok, sim, se amanhã for preciso, está tudo dentro. Exatamente, sim, está tudo pronto a usar. Lembro-me quando fiz o vosso curso, acho que foi a primeira edição, acho que foi salvo erro em outubro, e eu estava aqui a fazer tipo um cronograma na minha cabeça, né? Assim, a introdução da alimentação complementar, depois a aquisição da marcha em que começam assim os acidentes, mas depois estava-me aqui a lembrar que o Filipe tinha partilhado no curso que tinha, acho que na altura foi recentemente, um episódio infeliz com um bebê em que o acidente ocorreu. Na altura o bebê era muito pequenino, acho que era com engasgamento com o biberão. Ou seja, por isso é que há pouco estávamos a falar da introdução da alimentação complementar, mas vem mais para trás. O fazer na gravidez ou logo que o bebê nasce, porque mesmo esse na questão do biberão... 4 meses, ou seja, 4, 5 meses, porque foi naquela altura em que a mãe acaba a licença e fica o pai com o bebê, será à volta dos 5 meses. Sim, dependendo aqui da opção, mas sim, por norma, à volta dos 4. É isso, foi para essa altura. Ou seja, mesmo aqui na questão do aleitamento, quando não há aqui amamentação exclusiva, também há aqui regras de segurança a cumprir. Sim. Um engasgo pode acontecer tanto com líquidos como para sólidos. É mais fácil que haja a desobstrução com os líquidos, no entanto, pode haver uma obstrução total também. Certo. E nesse caso, eu lembro daquilo que tínhamos partilhado na altura, ou seja, é colocar ao alto, não é? Exatamente igual, ou seja um líquido, ou seja um sólido até 1 ano de idade, a manobra é sempre a mesma. É a mesma, sim. Tirar de barriga para baixo. Força. 5 pancadas nas omoplatas, entre as omoplatas, virá-lo para cima de novo e 5 compressões com apenas 2 dedos no externo. Certo. No centro. E manter isto sempre até a desobstrução ocorrer. Ele chorar. Foi o caso que ele fique inconsciente. Aí está em paragem, iniciamos suporte básico de vida. Sim, mas é sempre igual, seja com líquidos ou sólidos, as manobras de desobstrução fazem-se de qualquer forma. Ok. Por acaso acho que estava na altura da ideia ter percebido que, como era líquido, colocar ao alto, mas não, também nesse caso faz sentido. Sim, talvez o que tenha acontecido foi o Filipe a contar a história de ele estar com o biberão deitado e estar sem engasgar e continuarem a dar leite. Acho que era isso. Sim, não é? Levantar o bebê, só aí provavelmente, não é? Como iam parar de dar de biberão, aquele leite que ele estava provavelmente a bolsar e a sair, a situação provavelmente já ia ficar resolvida. Mas ou o pai não reparou que essa situação estava a acontecer e o bebê mantendo-se deitado e com o leite a continuar a entrar, pronto, é leite a entrar e leite a sair. Sim. É um afogamento, vá. Certo. Exatamente igual. Sim. Olha, lembro-me que aqui, principalmente no primeiro filho, as primeiras vezes que ele fez febre, que eu tinha aqui muito medo das convulsões febris, e acho que é assim um dos grandes bichos papões para os pais, e se calhar de primeira viagem, aquelas primeiras vezes que os filhos ficam doentes. Aqui, sobre convulsão febril, o que é que os pais precisam mesmo de saber? Que eu só depois, eu achava erradamente que podia acontecer a qualquer altura, mas depois é que percebi que subidas ou descidas rápidas de temperatura e não simplesmente o facto de estar com febre. De ter febre. Sim. Posso só assim dizer que é a principal ativação na viatura médica em pediatria. É as convulsões, porque de facto é uma coisa que é comum, vai desde os 6 meses aos 5 anos, ou seja, e pode acontecer a qualquer um. E muito bem, é isso mesmo, ou seja, não é uma temperatura alta, mas sim o aumento rápido da temperatura. Por isso é que existe com febres baixas, entre aspas. Porquê? Porque alguém que tenha 35 graus de base e tem um pico máximo para 38 graus, pode ter de facto uma convulsão. 38 nem é assim muita febre, mas aumenta. Teve aquele pico rápido de
aumento, teve de facto uma convulsão. E depois há crianças que têm maior predisposição para ter essas convulsões, e é importante os pais saberem que não causa lesões cerebrais. Estas convulsões não é um mecanismo que está totalmente esclarecido, ainda não se percebe a 100% porque é que elas ocorrem, mas não deixa nenhuma sequela nas crianças, apesar de ser um episódio muito assustador de se ver. E há alguns cuidados que os pais devem ter durante as convulsões, proteger a criança, nomeadamente, não é? Contra lesões durante os movimentos baterem alguma coisa, portanto proteger dessa ocorrência. Desculpa, mas nunca travar, agarrar, ou seja, aquilo que for. Muitas vezes é isso que se faz, ou seja, tenta-se segurá-lo de modo a que ele pare aquele movimento, isso é o errado. Não vai parar. Não vai assim parar, se pode estar a fazer força e pode mesmo fazer luxações de membros, ou seja, de ombros ou de cabelos. E outro mito que ainda existe muito e vê-se ainda muito é o enrolar da língua, então se coloca-se algo dentro da boca. Isto é um mito que ainda hoje em dia fazem isso mesmo em adultos. Eu não percebo porque é que ainda se fala muito desse mito, porque isso é errado e não se deve fazer isso, porque aquilo que vamos fazer ainda é pior. Ou seja, em que podemos fazer uma hemorragia interna grave e ele pode estar ainda por cima com uma hemorragia, pode asfixiar, ou seja... Ferimentos. Há a pessoa que está a tentar pôr as mãos também, não é? Porque eles têm toda esta zona tensa e uma mordedura fechada. Portanto, proteger a criança de ter mais lesões e não agarrá-la propriamente. Registar o tempo da convulsão, porque também é uma informação importante a passar aos serviços médicos, e depois avaliar a criança no pós. Depois, no pós da convulsão, como é que ela está? Está consciente? Voltou? Dá miminho? Chamar 112 para ver o que é que... para confirmar a causa, que aquela convulsão realmente foi uma convulsão febril. Porque nas primeiras, principalmente, não conseguimos garantir a 100% que foi por causa da febre. Há outras causas que possam desencadear uma convulsão. Agora, uns pais que têm um filho que com febre faz sempre convulsões, já vão saber como atuar, já vão ter medicação, já não vão precisar de recorrer à urgência sempre que acontece. Agora, numa primeira vez, sim, é preciso sempre confirmar que não há outro diagnóstico. Que é mesmo por causa da Exatamente, febre. Sim. Como a Ana disse, é verdade, ou seja... O principal aqui é o pós, em que se chama pós-ictal, ou seja, após a convulsão, ver sempre como é que ele está. Inconsciente. O consciente respira e não respira, ou seja, isso é algo que temos sempre que ver. E sendo, então, por causa da febre, não deixa lesões? Não deixa lesões, não. Vai ser controlar a temperatura e pronto, não há mais nada a fazer. Mas lá está, depois de uma avaliação médica para confirmar isso. Se a criança, depois da convulsão, não estiver consciente, temos que confirmar que respira, colocá-la em posição lateral de segurança e chamar 112 e manter uma vigilância constante daquela criança para, se algum momento, deixar de respirar. Eu confesso, as primeiras vezes que o meu primeiro filho ficou doente, ficou com febre, eu não o deixava assim aumentar muito febre e com medo logo Benuron, mesmo que ele não tivesse desconfortável assim por causa do medo das convulsões. Depois é que soube que não tinha a ver, lá está, com febres altas, mas sim com aumentos rápidos. Exatamente. Por isso, no fundo, não dá para evitar as convulsões, não é? Ninguém sabe. Pois, certo. Tanto pode ocorrer como não ocorrer. Aos 5 anos Sim. Uma incerteza. Uma roleta russa. Exato, uma roleta russa, é isso mesmo. Toda a maternidade. É mesmo. É isso mesmo. Sim. Estavas a falar aquela questão, não é? Do mito de enrolar a língua. Não sei se isso ainda é assim nos ataques de epilepsia, mas eu lembro, quando era miúda, não sei, 11, 12 anos por aí, estava com umas amigas na praia, com uma prima minha, e ela tinha epilepsia diagnosticada e teve um ataque epilético na praia. E recordo, portanto, foi a única convulsão que assisti. Se calhar por isso é que tinha muito medo que o meu filho tivesse uma convulsão, não sei. Mas lembro disso de colocarem a mão na boca por causa da língua. Não sei se é diferente nas convulsões de epilepsia, também já é mito hoje. O que chamam um ataque epilético é o quê? Uma convulsão de base devido à epilepsia em que essa pessoa tem. É uma convulsão com um diagnóstico. A causa em si, aquilo que for, é para tratar a convulsão. Por exemplo, então, um TCE, um traumatismo craniano, em que existe uma queda, em que pode dar uma convulsão. Ou seja, existem várias causas que pode dar. Um cancro no cérebro pode dar uma convulsão. Mas a atuação uma meningite, ou seja, mas aquilo que se resolve não é a causa, mas sim a convulsão em si. E é isso que nós vemos. Ou seja, que durante não se faz nada, vemos assim o tempo em que ela dura, porque para uma equipa médica é, por exemplo, muito importante se foi durante 1 minuto ou 5 minutos,
Já nos diz aqui isso muitas coisas. Por exemplo, uma febril muito raramente ou quase nunca vai para os 5 minutos. Por exemplo, e nós aqui então já vemos em que se calhar não é da febre. Ok. O repetir-se em várias vezes, por exemplo, etc. Ou seja, isso é importante anotar. Mas em si, a convulsão é isso que se faz, ou seja, é vigiar ali, afastar tudo aquilo que possa então cair sobre o nosso bebê, e o pós é de facto ver isso. Okay. Inconsciente ou não, respira ou não respira. Mas então aqui o papel dos pais é quase proteger, não é? O local e aguardar. Sim. Mas acredito que se calhar tipo 1 minuto de convulsão é mais uma hora, não é? Sim, sem dúvida. É um episódio assustador que nenhum pai, nem nós, não é? Queremos ver a nossa bebê a ter, mas pronto, se acontecer, saberemos saber o que fazer. Sim, ajuda. Sim. Não sei se foi na vossa página ou no vosso curso, já não me recordo onde é que havia esta informação, mas eu achava que as creches e os profissionais de educação, as escolas, tinham formação de base em aqui suporte básico de vida, mas afinal não. Mas eu acho, dá-me a sensação que as famílias estão mais despertas para estes temas, não é? Também vejo que os vossos cursos estão sempre esgotados, porque lá está, aqui as famílias estão mais despertas, mas do lado das escolas e dos profissionais de educação também se vê aqui uma mudança ou ainda há aqui um longo caminho a percorrer com as escolas? Há um longo caminho. Infelizmente ainda há. É algo que nós batalhamos quase diariamente, porque não há nenhuma lei que obrigue as escolas a terem este tipo de formação. Eu achava que era básico, que estava aqui na base. E o problema é que muitos pais acham que não, mas então não têm. Sim. Nós já questionamos vários familiares se teriam esta informação e nem sequer sabem se as escolas têm ou não este tipo de formação. Acham que têm, mas na maior parte das vezes não têm, porque lá está, não é obrigatório. Existe apenas uma recomendação e então a maior parte das escolas não tem, ou então fazem uma vez. Isto é algo que deve ser reciclado. As orientações vão mudando, vão atualizando, são conteúdos que não se usa felizmente todos os dias, não é? Então vão ficando esquecidos, sim. E nós também temos feito muito esse trabalho de sensibilizar as comunidades escolares de que realmente é importante, qualquer pessoa que tenha contacto com bebés e crianças, é de uma grande responsabilidade e consciência terem de ter este tipo de formações. E pronto, é algo que nós nos temos batalhado junto das escolas, porque um dia também será a nossa bebé que vai para uma escola, uma creche, um infantário, e é obrigatório para nós que os educadores, professores, auxiliares, que toda a gente tenha este tipo de formação, porque tal como o Filipe disse, as equipas do INEM vão demorar a chegar. Quem dá a primeira resposta é aquela pessoa que está com a criança, portanto é essencial que saibam agir. Eu sinceramente, lá está, como mãe, eu achava que era obrigatório. Quem trabalha, por exemplo, é empresário, porque bebés até 1 ano estão ali a fazer a introdução da alimentação complementar. Depois crianças mais velhas que saltam, trepam, jogam futebol. Brinquedos, quedas. Os colegas, por exemplo, em que são desta área, não é? Eu perguntei-lhes de facto, olha, as escolas dos vossos filhos têm esse curso? Eles, é uma questão em que realmente nunca coloquei sequer em causa. E de facto, em que foram ver e não tinham. Ou seja, eles então ficaram... Sim. Ou seja, porquê? Porque aí está. Porque eu acho que os pais assumem como algo que acham que é natural. Não é? Porque visto que têm lá bebés, então há pessoas que são competentes para, em caso de haver uma emergência médica ou traumática, ou aquilo que for, eles atuarem naquilo que for, mas não. Porque aí está, porque a lei não obriga. Exatamente. E acho que o problema disto é que nem as escolas nem nada sabem que realmente isto é o que salva vidas. E acho que é isto que falta passar, é que isto é que salva vidas e a pessoa que está ali naquele minuto é que salva a vida daquela pessoa. Se calhar só ganho consciência disso num dia que haja uma situação mesmo. Em que infelizmente as escolas em que têm isso porque já passaram por uma situação. É bebés em que já morreram ou assim, então é que eles dizem alto. Afinal era algo que não nos vem à vista diariamente, mas há muitas notícias de acidentes em escolas, berçários. Portanto, não é uma coisa que só acontece de vez em quando. Não, se nós fizermos uma pesquisa do ano anterior, há muitas notícias de casos.
Portanto, é mesmo também importante os pais terem esta consciência e fazerem esta pressão junto das escolas e creches e questionarem e dizerem que é importante. Não deveria ser necessário, não é? Sim. Deveria ser algo já adquirido, mas é necessário nós pais também fazermos esta pressão enquanto não é algo obrigatório, que esperemos que um dia se torne. Sim, se calhar se forem escolas privadas pode haver mais abertura, mais flexibilidade. Nas públicas, se calhar através da associação de pais, pode ser possível. Certo. Mas nos dois lados, diríamos que da experiência que temos, as privadas têm um bocadinho mais de sensibilidade para isso, mas mesmo assim não são de todas que têm este tipo de formação, ou mesmo só têm alguns colaboradores, e se aquele colaborador não está a trabalhar naquele dia? Sim, ou se calhar até está a trabalhar, mas trabalha de manhã e aquilo aconteceu às 5 da tarde. Sim, exatamente. Ou é noutra ponta do colégio, ou tanta coisa que pode acontecer e não está ninguém no momento para dar resposta. Sim, é algo que esperemos que se torne obrigatório ou que as pessoas fiquem mais sensibilizadas. Então ainda há aqui um bom caminho a percorrer com as escolas, mas pronto, estando as famílias, não é, despertas, mais despertas para estes temas, pode ser fazem que a pressão também façam nas pressão escolas. junto das escolas. Sim. Nossa ideia é essa, é que os pais ao ficarem assim, se de facto vejam que isto realmente é importante. Pois é isso. E é onde os filhos eles passam a maior parte do dia, tirando a parte tempo, do que estão a dormir. Certo, exatamente. Tirando a noite em casa, o dia é quase lá. Certo. E agora que estamos aqui a começar o verão e há muitas famílias já a preparar as férias, o que significa muitas brincadeiras junto da água, o que é assim mesmo importante as famílias saberem para que sejam umas férias seguras para todos? Em relação aos afogamentos, não é? Sim, esse é o principal e acima de tudo é por aquilo que estão todos a ver e ninguém vê. Pois. Ou seja, o mais importante que isso é delegar a alguém, dizer, olha, nesta horinha tu ficas tu ser responsável por ele, seja tio, seja primo, seja o que for, alguém que saiba que realmente fica, durante aquela hora ele é que fica responsável, porque o afogamento é rápido e é silencioso, certo. Ou seja, não se vê, não se ouve nada e já é tarde, aí está, e depois já é tarde. E depois há alguns cuidados que os pais podem ter, por exemplo, a cor dos fatos de banho das crianças. Muitas vezes não pensam nisso, mas um fato de banho azul ou verde, rapidamente numa água deixa de se ver. Ainda por cima a água com movimento, não se vê ali alguém com essa cor. Se for um fato de banho mais chamativo, amarelo, cor laranja, vermelho, já é uma cor que se destaca da água e mais rapidamente conseguimos identificar aquela criança. Mas antes disso é preciso prevenir e não deixar que esse tipo de acidentes aconteça. Por isso, segurança na água também é algo que os pais devem estar muito atentos. Já aconteceu sermos nós a identificar uma criança a cair dentro de uma piscina, por isso não podemos... o tio está a ver, não. Delegar mesmo quem é que está a vigiar aquelas crianças. Às vezes até estão 2, 3, 4 adultos, mas eles estão distraídos a conversar uns com os outros. Exatamente. Estão ninguém no está scroll a ver. no telemóvel Em 10 segundos chega. Ele vai, correu e que o água. Sim. E depois, claro, saber o que fazer se acontecer, que é algo que esperamos que nunca aconteça, não é? E as casas, ou seja, as casas que têm esse tipo de piscinas, por uma cerca ou algo que faça com que seja de difícil acesso à piscina. E às vezes verificar, não é? Se a cerca está bem. Se a porta fecha, não fecha. Sim, claro. Ele sabe fechar a porta e abrir. Sim. Que eles aparecem umas esponjas, aprendem tudo rapidamente. Sim, e quando damos por elas já sabem estão do outro aquilo. lado. Sim, e depois há muitos outros temas em relação à segurança e férias, a exposição solar, ensinar às crianças o que fazer se perderem, por exemplo, se perderem dos pais, levar o kit de primeiros socorros nas férias também é algo fácil de transportar e que pode dar muito jeito, por isso são sempre temas que os pais devem estar atentos nas férias para que sejam tranquilas. E segurança rodoviária também é muito importante quando há viagens de carro. Sim, sobre as crianças se perderem, há aquelas pulseiras da por PSP, exemplo, exatamente, sim. Estou aqui, mas sei que também há algumas marcas de etiquetas e assim que têm aquelas pulseiras identificativas. Mas mesmo ensinar à criança a agir o que fazer, ensinar o nome dela, o nome dos pais, ensinar que se deixar de os ver, parar, não andar à procura, mas parar, porque a probabilidade dos pais o conseguirem encontrar é maior se a criança ficar no mesmo sítio. Exato. Se tiver de pedir ajuda, procurar uma mãe com filhos, é alguém mais confiável. Por acaso este fim de semana vi uma partilha nesse sentido e que realmente nunca tinha pensado sobre. Era de dizer, olha, procura
uma família com filhos, não é? Porque à partida estarão aqui mais, à partida mais seguros, mais confiável. Ou alguém com uniforme, um polícia, um bombeiro, e não confiar em estranhos, pessoas que tentem dissuadi-los a ir a algum sítio, com cãezinhos, com doces. Pronto, são assim cuidados que parecem simples ou que não são muito importantes, mas efetivamente se acontecer é importante as crianças saberem isto. Sim, por isso desde cedo incutir estas coisas nas crianças de segurança. Infelizmente o nosso dia-a-dia quase é, por exemplo, as pessoas em que a bebê assim nunca viu a dizer então anda cá, olha que fofinho e tudo. E é algo em que nós assim não queremos isso. Sim. E alertamos logo essa pessoa a dizer, olha, não faça isso porque não sei se acontece contigo, nas pessoas na rua estão sempre a chamar na bebê, anda connosco. E nós tipo, senhora, nós incutimos o contrário de não ir com estranhos e depois as pessoas, eu sei que não é por mal, mas temos de ter toda esta consciência que não queremos que as crianças infelizmente existe a outra parte, não é? É verdade. As pessoas assim maldosas. Por acaso, o meu filho mais velho, assim, na fase em que começava assim a interagir, estávamos no Covid. Certo. E portanto as pessoas, né, eram um bocadinho mais regrada. Sim. Mas depois ele também tem uma personalidade assim mais tímida, mais fechada. Não dá tanta abertura. É isso. E portanto nunca me preocupei muito em ele se afastar. Claro que lhe fui ensinando essas coisas, tipo, na rua tens que andar sempre à frente do pai e da mãe, não podes andar atrás, porque se vier uma pessoa má para te levar, não vemos ver. Agora, o segundo já é mais chamado Maria vai com todas. E portanto vão ser outros desafios que não tivemos com o primeiro, lá está. Ele ainda não tem 2 anos, portanto ainda não dá aqui, não fala, portanto não dá assim muito para ensinar o que fazer, mas logo que comece a conseguir verbalizar, vamos ter que ter aqui um trabalho que não tivemos com o primeiro, porque são feitios completamente diferentes. Sim. Pronto, é coisas que parecem sem grande importância, mas que têm. E para ter umas férias seguras, sem dúvida que estes pequenos pormenores fazem diferença. Sim. Por acaso, aquela questão dos fatos de banho também já tinha visto. Há imagens dessas em que não se vê mesmo a criança. Sim. Enquanto no fundo da água, assim, uns amarelos, uns verdes. Então, quando fomos aqui escolher os calções de banho para este verão, o Tomás escolheu uns tipo rosa fluorescente da Bui, tipo horríveis, mas eu lembro logo disso, portanto está ótimo, estava. Sim, perfeito, vê-se. Sim, acho que escolheu muito bem. Aquilo vê-se ao longe. Pronto, perfeito. Também tinha escolhido outros que eram amarelos fluorescentes do Pokémon. Estava perfeito. Não via também. Ainda não chegamos à fase dos bonecos, ainda não sabemos bem o que isso é. Mas eu era a mãe que dizia ao meu filho andar com roupa de bonecada. Nem pensar. Ontem andava com um fato de treino de Minecraft. Pronto. Nós depois escolhemos todas as nossas batalhas, não é? É isso. Há temas que não vale gastar créditos a lutar contra aquilo. É aceitar. E a roupa? É isso. E aqui nas férias, então, o que é que não pode faltar na mala de viagem? Se calhar, tipo, Benuron, feno, termómetro, kit de primeiros socorros, com esses acrescentos. Sim, nós também sugerimos às nossas famílias que adquirem o kit juntarem mais algum material, como por exemplo uma pomada para queimaduras, uma pomada cicatrizante e o Benuron. Certo. São 3 coisas que não vêm com o kit, mas que nós sugerimos que seja acrescentado porque é muito usado. Sim. E dá muito jeito. Portanto, nas férias, o kit de primeiros socorros com esses 3 acrescentos é algo muito útil. Acho que aqui, né, as famílias querem descansar nas férias ou como diz o meu marido, os miúdos vão de férias e nós vamos tomar conta deles para outro lugar. Isso. Mas eu prefiro ir tomar conta deles para o Algarve do que estar aqui na Maia a tomar conta deles. Portanto, exatamente. Eu pelo menos prefiro isso. Mas, portanto, para aqui as famílias terem aqui umas férias mais descansadas, há aqui algumas coisas que não se pode descurar, não é? Sem dúvida. Olhem, e aqui para finalizarmos, talvez uma pergunta que vos faça pensar aqui um bocadinho mais. O que é que a vossa filha vos ensina, ou já vos ensinou, melhor do que qualquer livro de parentalidade? Posso começar eu? Ela ensina-nos diariamente que todos os clichês são verdade. Que é um amor avassalador, que temos de olhar para os nossos próprios medos e enfrentá-los para ajudá-la a ser melhor,
que o tempo passa rápido demais. Ainda ontem nasceu e agora já anda de bicicleta sozinha. Por isso é isso que ela nos tem, pelo menos a mim, que me tem ensinado. E também a desacelerar e a aproveitar os pequenos momentos da vida. Lá está, um clichê, mas que sem dúvida que é verdade. Que temos de viver um bocadinho mais ao ritmo deles e não obrigá-los a viver ao ritmo da sociedade. É isso que nós tentamos fazer, é deixá-la ser e viver ao ritmo dela. Está perfeito, acho que não tenho que dizer nada. Resumidamente é isso mesmo, mas assim, acima de tudo ensina-nos a ficar felizes com coisas mínimas, pequenas. Por exemplo, ela fica assim feliz se chove e sentir a água, então nós vamos para a chuva ou seja, estas pequenas coisas que realmente mudam muito. Sim. E como a Ana disse, é verdade, é um amor nato, ou seja, que não se aprende, ela nasceu e foi logo sem amor. Sim. E por mais que nos digam, vai ser um amor gigante, nós, ok, mas só quando temos é que percebemos que realmente é mesmo avassalador e que há coisas muito mais importantes na nossa vida que o trabalho. Que antes a nossa vida parecia que era só trabalho, 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 e agora é precisamente o contrário. A nossa vida é família e depois vem o trabalho. E isso é o mais importante. Enfermeiros devem ter, não é? Os horários loucos. E eu chego a casa assim e tudo passa agora. É algo é incrível, não é? Sim. Abre a porta, começa logo papá e pronto. E já tudo passou. E é horários loucos, trabalhar em vários sítios, não é? E agora... Não há sábados, não há domingos, não há feriado. Sim. E agora outra coisa é muito mais importante do que isso. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida que passa a correr. Mesmo. E as memórias que eles vão levar vai ser assim o tempo de qualidade junto. Exatamente. E não volta atrás. Não vale a pena, porque depois sim passou. É verdade. Por isso vamos aproveitar ao máximo e é isso que nós tentamos fazer. Obrigada por terem estado aqui no Código Parental. Obrigada. Foi super útil aqui para as famílias, para ajudar aqui a desmistificar alguns temas, aqui há alguma informação que as famílias precisam mesmo de saber. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!